Como é que vocês estão? Sejam mais que bem-vindos ao segundo episódio da nova temporada do Glowcast. Como vocês já sabem, a gente ficou um tempo longe de você, mas estamos de volta com força total, energia e com muita expectativa para tudo aquilo que a gente vai conversar nesses episódios. O nosso grande objetivo aqui é te inspirar, você te provocar com histórias inspiradoras realmente. Histórias de pessoas que passaram grandes desafios, mas que estão vencendo, que venceram muitas coisas. E a nossa ideia é te provocar mesmo, te tirar da zona de conforto, fazer se levantar do sofá e arregaçar a manga e ir pra cima. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um cara que tem uma história incrível e eu tenho certeza que muita coisa aqui vai inspirar a gente. Fica à vontade, pega um café, pega aí uma Coca Zero, senta na cadeira, senta no sofá e bora conversar um pouquinho. Eu quero apresentar pra vocês aqui o meu amigo Eduardo. Seja bem-vindo, mano. Obrigado, Renato. Um prazer estar aqui, cara. Cara, Eduardo Rodrigues. Vamos bater um papo aqui. Vou chamar ele de Du, tá, gente? Ficar mais prático aqui. E a gente vai conversar sobre jornada de empreendedorismo, sobre família, sobre, cara, aquilo que fluir. A gente vai bater um papo aqui. Eu tenho certeza que vai ser demais. Obrigado por estar aqui, viu, mano? Um prazer. Eu que agradeço, Renato. Obrigado, é um super prazer estar aqui acompanhando a Glow. Tô muito feliz, cara, em poder dividir, aprender. Já tenho acompanhado os conteúdos super legais e tá aqui um pouquinho para dividir experiências, desafios, oportunidades, nosso dia a dia aí de empreendedorismo. Animal, cara. O Eduardo é empreendedor há bastante tempo, né, cara? Pelo que eu tava lendo um pouquinho da sua história, começou tudo com 19 anos, cara. Conta pra gente um pouquinho como que foi, cara. Mas antes disso, dá um panorama. Você tava comentando aqui nos bastidores, né? Sobre filho pequeno. Dá um panorama aí da família. Eu digo que é o nosso maior empreendimento, né, cara? É a família. A gente sempre gosta bastante de falar sobre isso, sobre família e trabalho. Pra gente que entrou nesse mundo de empreendedorismo, a gente trabalha muito. A gente tem que colocar um foco muito grande em cima disso. E você tem um outro lado que é a família, né? Então eu gosto de dizer que a conta para fechar, você tem que estar perto dos dois, cara. Você Legal. tem que estar empreendendo. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 2 anos e um menino de 5. Legal. Não faz sentido a gente trabalhar tanto, fazer acontecer, se a gente não tiver com quem compartilhar. Verdade. E com quem a gente poder estar no dia a dia, independente de qualquer coisa. Então, a família é um pilar muito importante pro empreendedor, não tenho dúvida disso. É verdade, cara. Que massa. Eu, como tava comentando no bastidores, né? 3 meses agora eu me tornei pai. E a vida muda completamente, né, cara? Não só rotina, que isso é uma grande mudança, mas a forma como você vê o mundo, a forma como você vê as pessoas, isso te dá um prisma totalmente diferente. Isso é assim, inexplicável, né, cara? E você já tá... O seu primeiro tem 5 anos. 5, Legal. Que da hora, mano. Já tá 5 anos nessa nova perspectiva de mundo. É a melhor coisa do mundo, cara. Que massa, cara. Ó, vamos lá então, cara. Você começou com 19 anos, conta um pouquinho desse início. Você sempre sonhou em ser empreendedor ou não? Você começou de outra maneira? Como é que os negócios, o empreendedorismo bateu na sua porta e você falou, cara, é isso aí que eu quero pra minha vida? Boa, Renato. Quando eu tinha 19 anos, eu não tinha essa visão ainda de ser um empreendedor. Mas eu tinha um propósito muito claro para mim. E eu simplesmente comecei a realizar ele, a buscar esse propósito sem conseguir enxergar muito a longo prazo, mas satisfazer aquele propósito inicialmente que eu tinha. Então eu gostava muito de ir para a praia, eu gostava de surfar, eu não tinha tanto recurso para isso, para me permitir toda hora para a praia surfar, e eu tinha que estudar e etc. E eu comecei a passar na saída das faculdades e entregar folders para as pessoas que saíam das faculdades, convidando elas para ir para a Ilha do Mel. Porque eu gostava muito de ir para a praia, de ir para a ilha, e eu queria convidar essas pessoas para poder viver um momento, uma experiência junto comigo. Eu gostava de pessoas e gostava de viagens, mas eu não tinha esse recurso. Então eu fiz um folder e comecei na saída de todas as faculdades de Curitiba, convidando essas pessoas, organizando um grupo de viagem. Que legal. Então eu comecei fazendo isso. Foram muitos anos da minha vida fazendo isso. Quando eu fechei uma van, levei uma van para Ilha do Mel, depois eu fechei um ônibus, depois eu fechei 2 ônibus, depois 3, e depois isso saiu da Ilha do Mel, foi para Florianópolis, para Guarda-Embaú, para Praia do Rosa,
depois Rio de Janeiro, Ilha Grande, até Nordeste. E eu passei 20 anos da minha vida fazendo isso. Claro, começando com uma van e até mesmo fretando aviões no decorrer de muitos anos e grandes desafios. Tem uma longa jornada aí vivendo isso. Mas o que me moveu, de fato, a minha história foi o propósito de conectar pessoas, transformar essas pessoas com experiências positivas através de viagens e de experiências. Cara, é muito legal você falar isso porque o seu negócio nasceu de uma paixão. E hoje a gente tá numa realidade onde as pessoas, elas... Existem os dois polos de pensamento. O polo de que, cara, independente se você gosta ou não, é trabalho e ponto final. E outros polos que promovem uma perspectiva de trabalhe com o que você ama. Eu me conecto mais com o que trabalhe com o que você ama. Aparentemente, você também, porque nasceu do que você amava, né? Nasceu do que você gostava e se tornou um negócio. E quando isso acontece, é algo muito mais orgânico, né, cara? É algo que tem muito mais paixão, tem mais prazer. Não quer dizer que não tem desafio, né? Tem muito desafio. Mas nasceu de algo que você já estava vivenciando. Mas antes da gente aprofundar um pouco mais essa história, conta hoje, como é que tá? Eu sei que existem algumas operações que você tá tocando. Se a pessoa entrar lá no seu Instagram, vai ver vários arrobas ali de várias coisas que você tá tocando. Dá uma resumida pra galera nivelar, assim, o conhecimento. Legal. Eu tive, durante essa jornada, né, alguns empreendimentos aí que eu comecei do zero, entre eles a Welcome Trips e a Welcome Weddings, duas empresas no segmento de viagens, e Destination Weddings, que são líderes de mercado hoje no Brasil. Eu tenho iniciei também um projeto social chamado Plan for Change, que é um projeto que é internacional, que constrói escolas de crianças, escolas de música para tirar crianças de rua. Uau, que legal. E trazer esse profissionalismo. Então, Play for Change foi uma história muito legal que eu participei junto com outras pessoas, que foi uma construção muito legal e um grande legado que a gente deixou. E atualmente eu sou fundador e CEO da Aplause. A Aplause é uma startup que tem crescido muito no mercado. É uma startup focada em incentivar a produtividade de times e vendas. Então, nós somos um software que utiliza gamificação e inteligência artificial para incentivar o comportamento de alto desempenho, através de missões, metas, desafios que a gente coloca na palma da mão de colaboradores, de times e vendas. Essas pessoas ganham pontos por desempenho e trocam por ingressos de shows, viagens, cinema, spa, produtos ou o que elas quiserem. Então, a gente traz muito do sonho de vida das pessoas, que é muito além do dinheiro. Uhum. Para a palma da mão delas, atrelada aos desafios profissionais dela, e gamifica essa jornada profissional, trazendo mais leveza, motivação e, no fim, grandes resultados. Que massa, cara. Querendo ou não, o vendedor ele já tem ali a jornada de ter que trabalhar com a comissão, e ele ainda tem a oportunidade de ter um plus de tudo isso. Hoje a Aplause, ela tem esse sistema de comissionamento também, ou ela é esse plus especificamente do bônus e etc? Ela é muito mais focada em incentivo, em bônus. Então é o algo a mais. Que massa, ele já cara. bate 100% da meta, ou ele está batendo 80% da meta. A gente vai fazer ele bater 120%, 150% da meta com o incentivo. Então a gente tira essa pessoa da zona de conforto e faz ele performar muito mais. Que massa, cara. Cara, uma coisa que eu acho legal demais, assim, e até eu vi um post seu ali no LinkedIn contando um pouco dessa sua jornada mais longo prazo de empreendedorismo. E uma coisa que me chama muito a atenção é que você foi encontrando novas oportunidades ao longo do caminho e identificando essas oportunidades, foi pivotando novos negócios. Isso é muito legal porque mostra realmente que sempre existe oportunidade ao longo da jornada. Você precisa pescar a oportunidade certa, né? Mas, cara, conta pra mim, porque o seu negócio, inicialmente, ele nasceu de uma maneira, na minha leitura, muito despretensiosa, né? Uhum. Porque, você contando aqui no começo pra gente, não tinha uma visão a longo prazo que isso poderia se tornar um grande negócio. Como é que você percebeu que, pô, isso aqui é mais do que algo que vai fazer com que eu tenha a oportunidade de viajar mais? Mas é um negócio que pode gerar receita, pode se estruturar e pode realmente virar algo interessante. Como é que você teve essa sacada? Eu acho que não foi exatamente uma sacada, foi uma persistência. Eu percebi com os anos. Lá atrás eu não enxergava isso, mas com os anos eu percebi que a falha sempre foi uma oportunidade que eu usei para poder alavancar o meu próximo degrau profissional.
a minha falha, o meu desafio que eu enfrentasse, e isso virou um DNA. Então toda a minha trajetória profissional, foi consistente se eu olhar para trás. Hoje passei por um grande desafio, usei isso a meu favor, apostei nisso, tive muito apetite para risco, né? Em apostar, e muita persistência, muito perfil de otimista, olhando para frente, claro, com a cabeça no lugar, não um otimista louco que só vai para qualquer lado, mas com racionalidade. E eu busquei isso, sempre me apoiar nesses desafios. Então, uma das coisas que... Por isso que eu digo, não foi exatamente aquele momento de uma sacada. Foram diversas coisas que aconteceram, mas a principal deles sempre foi a persistência. Quando eu comecei a organizar essas viagens em 2002. Em 2005, abri um CNPJ, porque eu já não tinha mais... eu estava começando a fazer o negócio, organizar essas excursões, estava dando certo, mas aí eu já não tinha empresa, já estavam começando a mexer no meu calo, alguns concorrentes falando, você não tem empresa ainda, você precisa montar teu negócio, porque você está competindo com a gente. E eu montei minha empresa e comecei. Isso já foi um pequeno degrau, né? Uhum. Me ameaçaram e um degrau para mim profissionalizar. Comecei. Em 2008, a empresa eu já estava organizando umas 10 expedições no Brasil, assim, para lugares diferentes. E aí chegou uma pessoa, tinha duas pessoas que trabalhavam comigo nessa época, porque os primeiros 5 anos eu trabalhei sozinho. Essa pessoa me falou, Edu, a gente está sem caixa para pagar fornecedores, porque você tem muito propósito, você quer fazer tudo isso, move as pessoas, chama todo mundo vai nas viagens, mas você não faz a conta exatamente do custo que tem um motorista, você não faz a conta da logística ideal para uma operação como essa, e a gente está quebrado. E foi nessa hora que eu tive que tomar uma decisão importante, que eu vou arregaçar as mangas, eu vou melhorar e eu vou superar isso. Então a gente começou a trabalhar e nesse momento eu parei de fazer só as excursões, as expedições e comecei a fazer viagem internacional. Comecei a vender passagem aérea internacional para qualquer tipo de público, organizar pacotes de viagens, ser como uma operação de agência de viagens. Né? Ainda era muito novo para mim, eu tinha 20 e poucos anos, né? Mas foi muito legal porque foi o primeiro momento que eu falei, eu preciso superar isso. Eu passei por noites sem dormir porque eu tinha contas para pagar e eu não tinha esse recurso, esse dinheiro, e foi o primeiro momento que eu senti aquele momento que você fala, eu preciso desistir, mas eu não vou fazer isso, eu vou continuar. Nessa hora, a primeira pivotagem foi a pivotagem para agência de viagens, para vender viagens internacionais, etc. Isso me deu um gás, um fôlego, eu recuperei isso, comecei a crescer, a empresa começou a crescer, e etc. Quando chegou em 2013, a gente vivia uma crise no Brasil, que foi uma recessão que o Brasil viveu. Quem é da minha idade e tem próximo dos 39 aos 45 anos ou mais, vai lembrar muito bem disso. 2013 foi um ano muito difícil para o empreendedorismo, né, no Brasil. Foi aí que eu pensei, estamos passando por um momento muito difícil no país. Grandes players de viagens estavam entrando no mercado, Booking, Decolar e muitos outros. E eu pensei, eu preciso reinventar porque as agências de viagens serão esmagadas pela internet. E eu pensei isso na época e eu falei, eu preciso me reinventar de novo. E a gente começou a cair faturamento, o mercado estava em recessão e etc. Foi aí que eu pensei, eu quero começar um negócio novo, nichado dentro da empresa de viagens, da Welcome Trips. E eu acabei fazendo um casamento no exterior, no Caribe, para uma pessoa, para um casal. E esse casamento foi incrível. E eu olhei para isso e eu pensei, daqui para frente eu posso usar isso como uma oportunidade, eu posso ter os noivos sendo meus promotores, vendendo, trazendo seus convidados para comprarem uma viagem em grupo comigo. Aí foi uma sacada de oportunidade, eu pensei, eu preciso nichar, porque naquela época lá atrás eu fazia viagem de surf, eu fazia viagem para simpatizantes que gostavam de natureza, depois para viagens para pessoas normais, que não necessariamente um nicho. Quando eu falei, eu tive essa sacada de entender que a gente poderia começar a fazer casamento para o brasileiro no Caribe, porque era muito mais barato casar no Caribe e muito mais espontâneo você casar na beira da praia. Eu cheguei no escritório numa manhã e falei para o nosso time, que já era um time de aproximadamente umas 10 pessoas, e falei, a partir de hoje seremos a melhor empresa organizando esses casamentos no Caribe, no Brasil. Uau. Melhor empresa de Destination Weddings. E a gente começou
plantei esse chip na cabeça das pessoas e a gente começou a estudar isso e ficar bom nisso. Caraca. No primeiro ano a gente fez 2 casamentos, no segundo fez 8, no terceiro foram 18, depois foram para 60 e a gente chegou a 150 casamentos em 20 países diferentes. Uau, fazendo cara. isso. Caramba, meu. E daí passaram 5 anos, a gente saiu em Exame, eu saí em Exame, Folha de São Paulo, UOL, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, os principais veículos, Folha de São Paulo, que tem no mercado brasileiro, fazendo casamentos para brasileiros. Então foi uma trajetória muito importante da Welcome, assim, que fortaleceu demais, mais uma vez, por causa da crise. Que massa, cara. Isso é muito legal, porque... Primeiro, as pessoas quando começam a passar por uma crise, bate aquele pensamento, pô, cara, será que é a hora de eu parar? Só que se a pessoa fizer uma conta, ela vai ter muito mais prejuízo parando do que continuando, mesmo que em meio a desafios. Cara, o ponto é, a adaptabilidade que a gente precisa desenvolver ao longo da jornada dos negócios, eu acredito que é um dos principais recursos que a gente desenvolve, porque na prática a gente o tempo todo está precisando entender essa adaptação. Né? A gente vai falar de algumas marcas como Blockbuster, por exemplo, eu venho de São Paulo, não sei como que era aqui em Curitiba, mas São Paulo, Blockbuster tinha em tudo que era esquina e umas lojas gigantes que tinham uma experiência incrível. Só que veio toda essa onda da digitalização, Netflix, Amazon Prime, etc, etc, etc. Blockbuster acabou não se adaptando a essa nova movimentação de mercado e acabou sendo extinguida, né? Se a gente fala hoje Blockbuster, os jovens, né? Nem sabem o que é isso. Então, esse é um ponto importante porque a mesma sacada que talvez a gente teve no início ali de abrir um negócio, a gente precisa continuar tendo o tempo inteiro. E é legal porque nesse negócio que você comentou da estrutura de casamento, você tinha os noivos como seus próprios vendedores, né, cara? Isso foi uma sacada sensacional. E até hoje tá tocando dessa maneira, como é que tem sido hoje? A empresa se desenvolveu, cresceu muito, chegou a faturar 50 milhões de reais no ano. E quando a gente teve mais uma crise, isso não parou, né? A gente teve ela já estava... tinha mais de 50 pessoas no time. A gente já estava muito feliz. Tinha acabado de se mudar para um andar inteiro. Reformamos o andar inteiro. Deixamos um escritório super confortável, super legal para todo o nosso time. E veio a pandemia. Nós éramos uma empresa de viagens e de eventos. Cara... Tínhamos a marca focada em viagens exóticas, destinos mais internacional para Ásia e África. E tínhamos a empresa de casamento, juntas. Essas duas marcas aí tinham um desempenho super legal, um crescimento muito bom no mercado. Mas aí veio a pandemia. Cara. E a gente caiu 95% de faturamento. Foi muito desafiador, porque o mundo fechou e já não se podia viajar, muito menos fazer eventos. Então, foi mais um desafio. O que aconteceu nesse momento? Que você comentou agora, que eu acho muito interessante. A gente cria um senso de adaptabilidade. A gente aprende, isso virou um DNA muito da minha trajetória, porque eu percebi que eu estou passando por um desafio gigante. Ninguém sabe o que vai acontecer na pandemia, quanto tempo a gente vai ficar sobre isso. E eu tenho uma empresa de viagens e de eventos. E o mundo fechou, eu não tenho como vender mais. E foi aí que eu pensei diretamente, em vez de eu desistir, eu pensei, o que eu vou fazer de novo desta vez? Uhum. Por quê? Porque a gente criou, né, obviamente... esse senso de adaptabilidade. E eu entendi, eu acho que muito do que o empreendedor deve enxergar nessa hora de desafio, não é sobre se ele vai chegar nesse resultado ou não. E sim, quando ele entende que a persistência inteligente, claro, ela é tão irrelevante que ele percebe que é quando ele vai chegar. Porque se ele conseguir ter adaptabilidade, se ele for inteligente para pivotar, para mudar esse produto, para ter essa inteligência emocional para lidar com isso e persistir, ele vai chegar. É só uma questão de tempo. Uhum. Né? E eu aprendi isso porque eu era muito jovem e porque eu tinha um propósito que me segurou por muito tempo a superar isso. Uhum. Talvez se eu não tivesse o propósito que eu tinha, eu teria desistido. Uhum. Mas eu tinha um propósito muito forte. Por isso, o propósito é importante. Quando você tem por trás, ele te segura, ele te faz aguentar. Você quer muito aquilo. E eu tinha de verdade, que era aquele propósito de transformar as pessoas, de fazer coisas, de unir pessoas, de fazer coisas que tragam um impacto positivo para elas. Uhum. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Eu pensei, eu preciso me reinventar. E foi aí que eu comecei uma poupança de viagens.
dentro da empresa. Agora as pessoas não podem viajar, mas elas podem guardar dinheiro para daqui a pouco viajar. E querendo ou não, deixava uma faísca de esperança no coração das pessoas, né? Pô, a gente vai passar dessa e a gente vai viajar. Pô, sacada sensacional, cara. Foi uma pivotagem bem legal da Welcome. Mas isso eu não consegui fazer isso escalar, vamos dizer. Esse programa de poupança de viagens para pessoa física, eu enxerguei que eu não tinha tração suficiente, aí eu mudei para o B2B, comecei a oferecer isso para as empresas, oferecerem para os seus colaboradores uma poupança de viagens para quando a pandemia passar, eles viajarem. Isso geraria um impacto positivo nas pessoas que estariam na expectativa de daqui a pouco poderem ter uma experiência de vida. Especialmente porque na pandemia houve um movimento de a gente olhar menos para o ter e passar a viver mais experiências. É verdade, cara. Né? É verdade. A gente perdeu pessoas próximas, toda a sociedade sofreu muito com isso e a gente percebeu que as pessoas estavam olhando mais para o viver do que o ter. E nessa hora eu comecei a oferecer esse produto para dentro das empresas. E o que aconteceu? Eu não consegui escalar novamente. Foi muito desafiador. A gente fez uma rodada de investimento através de um crowdfunding. A gente levantou dinheiro e a gente passou 2 anos e meio, quase 3 anos tentando vender isso para o mercado. E o mercado achava um produto fantástico, mas ele não comprava. A validação desse produto, ela deveria ser as pessoas comprando esse produto. E não, as pessoas achavam um produto fantástico, mas eu não consegui escalar, não consegui fazer ele rampar. Mas isso por causa do fator, assim, da crise, da doença, da pandemia, né? Porque o produto em si é um produto que aí agora, né, depois desse período de análise pós-pandemia, não sei como que você interpreta isso. Mas, de fato, quando a gente está dentro da crise, vivendo esse momento de alta instabilidade, a gente não sabe como vai ser o dia do amanhã, apesar do produto ele ter um senso de esperança, né? Cara, você vai ter experiências com as pessoas que você ama e a pessoa, ela se empolga com isso, né? Ela fala, cara, realmente, quando acabar isso aqui, eu vou viajar e vou pra praia, vai ser incrível. Só que, ao mesmo tempo, ela ficava com aquele alarme na cabeça dela do tipo, cara, mas quando que será que isso vai acontecer? Mas acho que é melhor eu guardar, porque e se essa crise continuar, né? Então, eu não sei como é que foi depois, pós-pandemia, esse produto, mas apesar dele ter todo esse potencial, a crise é algo que nos coloca num lugar de desconforto. E eu acho que é um ponto importante até a gente falar aqui. Cara, às vezes você tem um produto incrível, às vezes você tem um serviço, você tem uma entrega extraordinária, mas fatores externos vão influenciar num nível de que você vai ter que repensar. Tem uma frase, se não me falha a memória, mas é do Isaac Newton, que ele fala, ou é de um outro inventor incrível, que eu não tô lembrando o nome, mas ele fala que não é o mais forte nem mais o inteligente que sobrevive, mas é o que melhor se adapta, né? E pensando nessa adaptabilidade, quantas empresas que tinham produtos extraordinários, elas não avançaram porque não souberam talvez afinar um pouquinho mais, né, cara? É exatamente esse o ponto, afinar um pouquinho mais. Isso aconteceu, eu tentando vender esse produto, por 3 anos. Durante esses 3 anos, parte dele foi dentro da pandemia. Tinha influência externa? Tinha. Mas a outra parte dele não foi por pandemia. A pandemia já tinha passado. Eu não conseguia rampar o produto, eu não conseguia escalar o produto por N situações, que envolvem amadurecimento de produto, adaptação do produto, entender qual é o público-alvo de verdade, focar em construir um produto para ele e não construir um produto para todo mundo, recurso, tempo, para que isso realmente estivesse, conseguisse amadurecer, entender e corrigir esse produto. Então, várias coisas aconteceram nesse caminho que eu não conseguia rampar. Mas, o que eu percebi e o que eu fiz foi continuar, passando por grandes desafios, a quase fechar a empresa novamente. Essa empresa, essa startup, que era uma coisa nova para mim, começar a empreender com tecnologia. Quando começou isso, virou uma spin-off dentro da Welcome, uma startup, que é a Applause hoje em dia. E a gente passou a andar de lado, como a gente chama, por aproximadamente 3 anos, sem conseguir rampar. Até que depois de muito aprendizado, trazer pessoas muito importantes para o negócio, time, um sócio que agregou demais, que é o Raul,
de produto e tecnologia, que a gente começou a acertar a mão. E com o tempo que aconteceu, o Applause encontrou o seu caminho, encontrou o seu público. E a gente saiu de 1 ano, depois de 3 anos sem vender, a gente teve um crescimento de 550%. Uau! No ano de 2024, e esse ano de 2025 a Applause tem um crescimento de aproximadamente 20% ao mês. Uau. Com o mesmo produto. Por que com o mesmo produto? Porque a gente conseguiu refinar ele, melhorar ele e entregar uma solução para um público específico e não só querendo fazer algo que atendesse a todo mundo. Uau, que legal, cara. Isso é muito massa, porque no fim, esse produto que era a poupança para viagem se tornou um Applause. É isso. Exato. Cara, sensacional, porque realmente, eu imagino que às vezes as pessoas veem esse mundo digital e parece que as coisas são muito fáceis, né? Até a gente entrevistou uma pessoa aqui que é dono de uma empresa chamada Avante, que estrutura franquias, né? Você quer franquear o seu negócio, ele modela o seu negócio e estrutura como franquia. E na prática ele até falou isso num dos episódios. Ele falou, cara, a pessoa ela não compra os acertos, ela compra os erros. Porque o empreendedor já errou em muita coisa e ela já vai comprar algo que já passou desse processo. Mas ao mesmo tempo, aquele cara que comprou a franquia, ele vai ter os erros dele mesmo tendo toda uma metodologia estruturada. E isso, inevitavelmente, fala sobre tempo. Né, cara? Não tem como a gente pegar atalho, não tem como a gente acelerar, apesar de que a intensidade, ela em alguns contextos distorce o tempo, né? Você é intenso, você vai distorcer o tempo, porém, nessa intensidade talvez você vai ter outras percas de outros lados. Então nem sempre é o melhor caminho a intensidade. Então, eu acho que é legal você falar isso porque, cara, são anos de vivência. De ser inquieto, né? Do tipo, cara, dá pra ser melhor, dá pra afinar mais, dá pra... Até que um produto virou uma marca, virou um negócio, isso é sensacional. Mas assim, cara, eu queria que a gente pudesse tentar entrar no seu mood ali, como que foi pra você ressignificar esse momento, porque, cara, perder 95% do faturamento, depois de ter inaugurado um espaço. Cara, vocês vieram de como se fosse realmente uma gangorra, né? Uma roda gigante. E você tocou numa palavra que, pra mim, assim, é um dos principais ativos do empreendedor, que é a inteligência emocional. Cara, como é que foi lidar com tudo isso? Pra você ali, como o responsável principal de tudo aquilo, de várias pessoas envolvidas, como que você geriu tudo isso? Conta pra gente, que esse é o bastidor que às vezes a gente não posta, né, cara? Que é desafio mesmo. Como foi pra você? Cara, é muito, para qualquer empreendedor, é muito desafiador você viver isso, especialmente, em primeiro lugar, as pessoas que estão em volta de você. Como é que você faz? Eu tinha 50 pessoas no nosso time, e essas pessoas, o meu faturamento acabou de hoje para amanhã. E essas pessoas, e suas famílias, como é que a gente vai fazer? Qual vai ser a estratégia? Como é que a gente vai conseguir proteger isso? E o legado que a gente já construiu fazendo isso por quase 20 anos. A gente vai perder isso, toda essa construção, todo esse legado, toda essa marca. E aí, nesse momento, qual foi a nossa saída, né? Foi, vamos preservar as pessoas em primeiro lugar, porque uma empresa ela é feita de pessoas. A gente pode ter IA, a gente pode ter muita tecnologia, mas por trás de tudo isso são pessoas operacionalizando tudo isso, construindo tudo isso. Então, uma das coisas mais relevantes e decisões importantes que a gente teve naquele momento foi: vamos superar. Decisão tomada. Nós vamos superar isso. Seja quando for, nós estamos preparados e resilientes para superar isso. Então vamos. Como a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, preservando as pessoas que estão aqui, porque uma hora isso vai passar e a gente não vai perder essa cultura. Então a gente fez uma estratégia, pegou dinheiro em banco para conseguir sobreviver isso e manter essas pessoas. A gente não desligou quase ninguém da empresa e mantivemos todo esse time junto. Durante toda essa jornada de desafio, foi uma força-tarefa imensa. A gente tinha mais de 100 casamentos para entregar e que não poderiam ser realizados, com pessoas pedindo reembolso desses casamentos, caixas que a gente já nem tinha mais. Nossa, cara. E milhares de embarques em viagens programadas com passagens aéreas compradas, hotéis, pacotes, casamentos, lua de mel e outras viagens. Então a gente tinha um desafio pelos próximos 2 anos em entregar algo que a gente nem tinha como entregar. Cara, ia ser mais um trabalho de saque do que qualquer outra coisa, né? E agora o ponto que eu quero te fazer uma pergunta. Com quem você se reuniu nesse tempo para
essa tomada de decisão? Porque você comentou que você conversou com as pessoas e tomaram essa decisão. Por que eu faço essa pergunta? Às vezes, quando a gente tá na crise, é muito importante a gente saber com quem a gente fala, né? Porque às vezes você vai falar com uma pessoa que já vai falar, cara, melhor, né? Dá uma segurada, vai para tenta outra coisa. Com quem que você se reuniu, cara? Que eu acho que isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença. Naquele momento de pandemia, eu me reuni com o Thiago, com a Mari, com a Diana, que são os meus sócios na Welcome, mas a gente buscou muita ajuda fora. A gente foi conversar com pessoas que já tinham vivido isso, com mentores, com pessoas próximas que já tinham empreendido e passado por desafios como esse, e começou a conversar muito e pedir opinião para essas pessoas. Como a gente faz para superar isso? Qual é a decisão que a gente deve tomar agora? Então a gente buscou muito apoio fora. Isso é uma virtude nossa que a gente sempre olhou para fora. Legal. Desde a Welcome, como hoje na Aplause. Na Aplause hoje a gente tem um conselho com fundadores e alguns, até unicórnios aqui do Brasil. A gente tem investidores americanos e tudo, que não só investem na empresa, mas eles estão lá mentorando a gente e nos ajudando em cada desafio. Então, sem dúvida alguma, uma das grandes forças que nós temos hoje na Aplause, na própria Welcome, é esse modelo de conselho, de ter um pilar importante de pessoas que já viveram isso, para a gente poder consultar e ouvi-las. E não é aquele ouvir assim, simplesmente a pessoa falar, entra por um ouvido e sai pelo outro. É ouvir e executar. Sério, né, levar a sério e você voltar para esse mentor depois, um mês depois, e falar, eu fiz exatamente o que você falou. E muito obrigado por isso. Cara, que massa, porque realmente a grande verdade é que cada um reage de uma maneira. Isso fala sobre temperamento, sobre cultura, sobre N pontos, né? Mas cada situação gerada, e principalmente na crise, cada um vai reagir de uma forma. Mas você falou de algo importante demais aqui, e eu propago no mesmo pensamento. Tem um texto em Provérbios que fala que na multidão do conselho há sabedoria. Ou seja, muitos conselhos, a gente vai fazer ali uma apuração desses conselhos, a gente vai encontrar uma sabedoria, e a sabedoria é aquele insight, que é aquilo que você fala, cara, é esse o caminho. E isso é muito legal porque você se reuniu com as pessoas que tinham o mesmo coração, né, cara? Tinha a mesma visão. E que bom, cara, que bom que vocês passaram por isso, superaram. E hoje a Welcome, como que ela tá? Tá voando no sentido de fazendo os casamentos, como é que tá? E eu achei incrível a ideia, hein, cara? Eu casei, vai fazer 10 anos esse ano. E eu prometi pra minha esposa que o próximo casamento, assim, que a gente vai comemorar, né? Que a gente vai fazer um outro casamento, vai ser lá em Paris. Ela quer na Itália e tal, mas aí é só a gente. Então, vamos conversar sobre isso. Muito bom, muito bom. A Welcome tá muito bem, cresceu muito depois da pandemia. A curva de crescimento da empresa, ela tá acima do que cresceria se não tivesse tido a pandemia. Uau, ou seja, cara. foi como um estilingue. A Meu empresa Deus. baixou, mas depois houve uma demanda reprimida e houve uma empresa preparada porque preservou o seu time para atender essa demanda reprimida. Caramba, cara. Então, em vez de a gente... O que a gente fez? A gente comprou um risco. Vamos manter as pessoas, vamos queimar tudo que a gente tem e não tem de caixa, pegou dinheiro emprestado e tudo, mas vamos manter esse time, porque quando voltar, vai voltar com tudo e a gente vai estar preparado. O que fez? Permitiu a empresa voltar a crescer. E ela já recuperou e já está dentro da nossa projeção acima do que a gente tinha previsto 5 anos atrás. Caramba, cara. Então a empresa está muito bem, continua fazendo casamentos por todo o Caribe, Nordeste, por muitos países no mundo, organizando toda essa operação de viagens e de casamentos. E a empresa, eu não participo mais da operação dela, mas continuo sócio. Tenho uma contribuição como um conselho também para ela, para os meus sócios que estão lá no dia a dia fazendo acontecer, que foram as pessoas que construíram isso junto comigo. E a empresa, graças a Deus, ela tá voando, cara. A Welcome Trips e a Welcome Weddings estão numa fase espetacular e eu tenho bastante orgulho disso, por poder agora estar empreendendo de novo com uma startup e vendo o negócio acontecer lá também, sem eu estar no dia a dia da empresa mais. Cara, e é muito louco isso, porque a gente, como empreendedor e aquele que tá no dia zero da coisa, a gente vai construindo e chega um momento ali que talvez aquilo que a gente construiu já talvez não é que não serve mais, mas parece que não é aquilo que você deve continuar fazendo. Parece que você está sendo chamado para uma outra coisa e você precisa criar um processo ou de sucessão, ou de passagem de bastão e etc. E uma coisa que eu percebo que é um perfil muito
característico no empreendedor é que ele não pode se apaixonar demais pelas estruturas que ele desenvolve, né? Porque, cara, às vezes ele vai ter que ressignificar essa estrutura. E eu me coloco no seu lugar do tipo, cara, acabei de inaugurar um espaço, reformei uma sala gigante, um andar, enfim. E agora eu vou ter que ou desfazer ou levar todo mundo pra home. Cara, só que quanto mais a gente se apega e se apaixona por estruturas, mais a gente sofre, né, cara? E como é que você vê essa parada do tipo, cara, fiz isso aqui, mas agora vou pra uma nova jornada, vou pra, sabe, esse coração, essa mente inquieta de querer construir coisas que vão tocar outras pessoas, né? Porque a Welcome já tem tocado muitas, mas agora a Aplause tá tocando outras pessoas. Como que você se vê nesse dia zero várias vezes, assim? Uma montanha-russa, né? Eu tive muito apoio dos meus sócios, a Mari e o Thiago, eles me apoiaram muito a dar esse passo. Para mim era importante. Eu estava já há quase 20 anos dentro da Welcome, empreendendo, e a Welcome já estava passando um pouco da pandemia, a Welcome já estava um pouco criando uma estabilidade. E eu, inquieto, precisava criar uma coisa escalável do zero novamente, com tecnologia. Então eles me apoiaram muito. Vai dar esse passo. Você precisa disso. Você já está muito inquieto, querendo inovar constantemente numa empresa que já tem muito processo. E que é muito difícil. O empreendedor, às vezes, ele está mais... Eu era o founder, né, que tinha muito da raiz, da cultura da empresa, fundei a empresa, etc. Eu já precisava mais deixar essa empresa crescer com processos do que continuar inovando. E eu já estava lá, assim, querendo trazer IA para o negócio, 3, 4 anos atrás, querendo trazer coisas novas. E aí, quando eu comecei a empreender novamente como startup, eles me apoiaram e eu tive que dar aquele frio, me deu aquele frio no estômago, especialmente quando o Thiago me falou assim, que eu lembro até hoje: Edu, você vai ter que ir para um lugar neutro, sair daqui de dentro dessa operação para você conseguir focar nisso. E eu sei, é verdade. Quando eu vou fazer isso? E ele me incentivou e falou, cara, você pode fazer isso agora que a gente segura as pontas aqui dentro. E eu fui para um outro escritório, saí de dentro da operação da Welcome efetivamente e coloquei a cabeça num outro negócio, que era essa startup do zero, sem recurso, sem salário, sem nada, para começar de novo uma aventura. O que tinha uma piscina quentinha lá, uma estrutura inteira para eu poder usufruir e continuar trabalhando, mas eu queria empreender de novo. Então, foi assim. E daí, dentro desse desafio, foram, como eu disse, 3 anos de perrengue, de desafio, até o negócio começar a rampar. Cara, é maluco isso, porque é tão maluco assim a gente ver as histórias, porque a gente muitas vezes está se desenvolvendo, persistindo, se readaptando, etc. A gente está numa zona de desconforto, que é a zona do crescimento. Só que parece que quando a gente encontra uma zona de conforto, a gente tá no desconforto, crescendo, chegou num lugar, pô, legal, encontramos conforto. Parece que a gente se incomoda com isso. Que a gente fala, cara, tá legal, né? Mas parece que tem algo te chamando de novo pro lugar do crescimento. Mas é o lugar do desconforto. Então, cara, é maluco, porque a vida do empreendedor... E eu penso na seguinte perspectiva de que empreendedorismo e o empreendedor, esse título, né? Ele tá muito acima de um CNPJ. Existem muitas pessoas que são empreendedoras dentro de uma empresa, sendo um CLT. Porque a mentalidade é uma mentalidade de empreendedor. Eu sempre falo do exemplo da minha cunhada. Ela entrou numa multinacional como estagiária com 19 anos. E hoje ela é C-level, assim, tá há 20 anos na empresa. 15 anos, alguma coisa assim. Mas ela foi uma empreendedora dentro dessa multinacional, crescendo, mente inquieta, se desenvolvendo. Então, cara, nem sempre a pessoa ela foi chamada para abrir um CNPJ, abrir uma empresa, mas ela vai intraempreender e ela vai sair o tempo todo dessa zona de conforto. E é muito legal. Mas uma coisa que eu queria puxar aqui é que todos os seus produtos hoje e as empresas, elas estão associadas com experiência, com sonho. Né? Diferente, por exemplo, do meu caso, que eu tô muito associado com dor. Eu resolvo a dor de alguém. Você tá associado com experiência, a pessoa visualizar algo que ela não viveu ainda. Como que cara? Esse mundo, assim, de vender uma experiência, vender um sonho, uma emoção. É uma venda diferente, né? Eu acho que eu tive sorte de ter começado a trabalhar com a experiência, proporcionar essa experiência, porque isso percorreu toda a minha vida.
porque eu fazia viagens para surfistas, depois eu fazia viagem para pessoas que gostavam de ir para a praia, depois eu passei a casar essas pessoas, depois eu comecei a organizar lua de mel para essas pessoas, certo? Viagem de família para essas pessoas. Depois eu levei isso para o mercado corporativo e comecei a levar isso para colaboradores de empresas. Então, isso nunca saiu do meu dia a dia. Hoje, o que a gente faz na Plausi é exatamente isso. A gente leva para dentro das empresas experiências de vida que tem mais valor do que resultado financeiro, não deixando de ser muito importante o financeiro, mas como um incentivo, mas de algo que faz sentido para ela. As pessoas passarem a olhar o indivíduo dentro da sua corporação como um ser humano que tem necessidades, que tem desejos, que tem oportunidade de viver experiências. Que tem muito mais valor do que você só pagar um bônus para ela financeiro para ela pagar uma conta. É isso aí. Porque ela vai lembrar, no dia seguinte que ela estiver jantando num restaurante que a empresa proporcionou para ela, ou uma viagem, ela vai lembrar e falar, essa empresa proporcionou isso para mim. Estar com meus filhos num momento como esse, estar com meu marido num momento como esse, muito mais do que você dar um dinheiro para ela pagar uma conta. Então muito a gente continua nesse propósito de gerar essa experiência positiva para as pessoas, mas a gente achou um gancho hoje que permite às empresas venderem muito mais oferecendo isso para elas. E esses resultados a gente está vendo no mercado, da Plausi gerando impacto para as empresas, criando ROI de 1.200% em grandes empresas no mercado brasileiro, incentivando do jeito certo o vendedor a fazer melhor o seu trabalho. Cara, eu achei sensacional o produto da Plausi, de verdade mesmo, porque na prática você trabalha na esfera do valor, da experiência e da memória, que é algo que, assim, você não tira da pessoa. O dinheiro ela vai consumir, vai gastar ali, blá, 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 blá. Mas, assim, ela nem vai associar, muitas vezes, a conexão com a empresa que gerou valor e essa questão do afetivo, do toque, da experiência, muda tudo. É a mesma coisa que a herança, né? Pô, você deixou lá 100 mil reais para uma pessoa. Agora você deixou, às vezes, uma casa, você deixou um relógio, você deixou coisas que a pessoa vai olhar e falar, nossa, isso aqui meu avô deixou para mim. Os 100 mil, cara, evaporou, foi pra sei lá pra onde, mas aquilo que ela vê, que ela toca, que ela experienciou, cara, faz toda a diferença, né? E, cara, conta um pouquinho pra gente dessa estrutura que você começou, Play for Change, né? Que é essa estrutura que tá muito envolvida com missão, né? Porque no fim do dia o empreendedor, ele carrega uma missão. E quando você falou, né, cara, a pandemia me fez olhar para as pessoas, isso, pô, é sensacional, porque a gente vem de uma máxima de empreendedores que eles sempre vão olhar para o número em primeiro lugar, né? E, cara, faz sentido. A empresa, ela precisa de lucro, mas no fim do dia, a empresa, ela é um meio, ela não é um fim. É um meio para abençoar a vida das pessoas, tocar a vida das pessoas. E você foi além, né? Estruturou esse projeto. Conta pra gente um pouquinho. Esse foi um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu sempre pensei assim, sou abençoado de ter tantas coisas, de construir tantas coisas legais com pessoas, de ter uma vida, realmente hoje, de ter uma família, de ter coisas tão boas. E eu sempre tive a sensação de que eu tinha, para que eu conseguisse entregar gerar esse trabalho com propósito, eu tinha que também complementar isso na vida social, no mundo social. Então, eu tinha a percepção que eu tinha que devolver o que eu recebia para o mercado, para o universo. E uma forma que eu encontrei de fazer isso eu sempre gostei de participar de ações como voluntário de projetos sociais. Então, eu sempre tive a percepção, eu preciso devolver algo que eu recebo para o mercado, no sentido de para o universo, para as pessoas que precisam mais. Então, quando eu estava lá atrás, eu acredito que eu tinha uns 28, 29 anos, junto com alguns amigos. Um amigo, o Alan, me apresentou o Play for Change, um instituto que tinha uma banda que eu acho que muita gente já viu no YouTube, aquele vídeo Stand By Me, que várias pessoas tocam música na rua, na praça, em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Esse é um projeto incrível que tem no mundo. É uma instituição de Los Angeles que faz esse projeto, construindo escolas para crianças carentes, para ensinar inglês e música, tirando elas das ruas. E nessa oportunidade, eu e esses amigos demos um passo importante de quando essa empresa estava tendo uma turnê no Brasil do show deles, que eles também fazem os shows de jazz e blues.
a gente teve a oportunidade de conhecer eles e de apresentar um projeto para construir uma escola de música para criança carente em Curitiba. A gente fez um show na Ópera de Arame, o show foi sold out, encheu de gente, foi super legal, arrecadamos um valor nesse show, pegamos esse dinheiro e construímos uma escola numa comunidade em Curitiba, trouxemos as crianças dessa comunidade para aprender inglês e música nessa escola e a gente deixou um legado incrível. Hoje são centenas e centenas de crianças que estão lá se apresentando, que saíram das ruas, que deixaram as drogas ou deixaram para trás uma vida com grandes desafios que essas pessoas vulneráveis podem viver, né? Para poder ter um propósito maior. E a música transforma essas pessoas. Eu, sempre gostei muito de música e sempre tive esse propósito. Foi uma coisa que encaixou muito e foi muito legal porque a gente construiu isso, deixou e hoje tem um legado. Fui por muito tempo presidente dessa instituição junto com muitas outras pessoas incríveis que fizeram isso junto. Eu pude depois sair diretamente da operação disso e ver que isso foi um legado que hoje em dia está com tudo e está voando. Cara, que legal, velho. Que legal mesmo. Isso fala sobre o coração motriz do empreendedor na minha leitura, sabe? Porque no fim do dia eu penso o seguinte, eu penso que às vezes o empreendedor ele ganhou um talento ali de que é ter uma percepção diferente sobre as coisas. Só que a grande questão é, como ele vai usar isso? Ele vai usar para ele mesmo? Em algum momento ele até pode tentar usar para ele mesmo, mas em algum momento ele vai perceber que isso é muito maior que ele e de que ele precisa usar isso para pessoas, né, para o próximo. Como você sabe, aqui a gente é um podcast que tem muito essa premissa cristã, né? E a gente vê que Jesus ele falou assim, ó, cara, eu resumo todos os mandamentos que vocês já ouviram em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, no fim do dia, tudo que a gente carrega, cara, precisa tocar as pessoas. E o grande problema é quando o empreendedor, ou seja quem for que entra num nível de liderança, ele acha que é tudo pra ele, né? Não, cara, eu tenho a meritocracia e eu mereço. E assim, cara, legal, é verdade, você merece mesmo. Mas você pula para um próximo nível de vivência, de existência com propósito, quando você começa a olhar para o lado e a olhar para pessoas não apenas como players ali do seu staff, mas como pessoas importantes, né? Pessoas que têm seu valor e a gente tem um papel na vida delas. Cara, isso é sensacional. E meu querido, se você pudesse dar um conselho para alguém que está nos ouvindo hoje, que pode de alguma maneira estar em alguma fase conectada com a sua história, né? Do tipo, ou ela está num momento de crise absurda, porque a gente sabe que aí é a minha leitura de mercado. Eu acho que hoje a gente está numa crise no Brasil, com as suas devidas proporções, mas existe uma crise instaurada economicamente falando, que não está sendo promovida talvez, mas eu tenho algumas percepções sobre isso, e tem gente passando por isso. Ou que está no momento de empreender, sabe? A gente fala muito com gente que quer empreender, mas ainda está numa empresa e tem medo. Fala, cara, mas como é que vai ser se eu sair dessa empresa, da estabilidade? Se você pudesse dar um conselho, e cara, pode ser um grande conselho, olha aqui para essa câmera, olha para nossa audiência e dá esse conselho final aí para essa galera. Boa, Renato. Acho que dentro do que eu aprendi e que eu gosto muito de dividir com as pessoas, se você tem dentro de você uma vontade de empreender, seja empreender com um CNPJ novo, ou se você quer empreender dentro da sua empresa que você atua, mas você está vivendo um desafio, use isso a teu favor. Use isso como um pilar, um degrau, porque é no momento que a gente está com o maior desafio, que está mais difícil para a gente se desenvolver, é o momento que você está fora da zona de conforto e que você vai ser criativo e vai começar. Dê uma chance para você de começar a empreender, dê uma chance para você de dar um passo à frente, porque muitas vezes a gente deixa de avançar por uma falta de confiança. E a falta de confiança gera uma falta de coragem. Essa pessoa deixa de fazer algo. Então, se recomponha, busque ter essa coragem, busque ter essa confiança, comece novamente e entenda que não é sobre se você vai chegar no final onde você quer ou não. É sobre quando você vai chegar.
E se você colocar isso, um chip na sua cabeça, que vai ser quando você vai chegar, sobre isso, você vai persistir até você chegar. E essa vontade vai ser muito maior. Então é muito mais sobre descobrir dentro de si esse dom que todo mundo tem, e dar uma partida, começar isso, dar um start, dar um gol nisso no dia 1 para você começar a fazer, independente de qualquer coisa. Muito bom, cara. Muito bom. E você falou uma coisa que é muito importante. O recomeço. Né? Muitas vezes a pessoa ela até começou e ela foi, ela teve essa coragem, ela teve essa ousadia. E a gente celebra o começo, muitas vezes, né? Pô, isso aí vai. Você é forte, vai, eu confio em você e tal. Mas às vezes não deu certo. E o recomeço, a minha leitura, né? Tem tanto valor como o começo, né, cara? E muitas vezes o recomeço é a virada de chave, né? Por isso que é importante a gente nunca desistir, recalcular a rota. E a sua história é isso, né, cara? É sensacional. Parabéns, meu irmão. Sucesso. Fala aí dos Instagrams, dos sites que a galera pode acompanhar. E eu quero conhecer a Applause, hein, cara. Achei sensacional. Tenho tanto pra gente lá como pros nossos clientes. Tem muito fit. Legal, Renato. Se você tá buscando viajar, fazer bem pra você e pra sua família, ou se você quer fazer um casamento pé na areia no Nordeste ou no Caribe, vocês podem acessar a Welcome Trips e a Welcome Weddings. E se você na tua empresa é da área comercial e está buscando crescer e gerar um grande impacto para a empresa, indica lá a Applause, entra no nosso Instagram, entra no nosso site, applause.team, e você vai conhecer como hoje uma empresa que está crescendo muito no mercado brasileiro, gerando grande impacto para as empresas de retorno financeiro, mas impacto positivo para as pessoas. Muito bom. Segue lá, gente. Toca aí, meu amigo. Valeu, Renato. Obrigado por estar aqui junto com a gente. Você que está aqui até esse exato momento, não vai embora sem se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com a galera. Tenho certeza que vai inspirar. Essa conversa aqui daria tranquilamente mais umas 2 horas aqui. Tem muita coisa legal pra gente falar. Mas fica aqui com a gente, acompanha os nossos episódios toda quinta-feira às 8 horas. Du, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso. Obrigado a você. Voe alto, vamos pra cima. Tamo junto, gente. Abração e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Renato. Valeu.